Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre deslocamento de equilíbrio. Bom, normalmente, quando a gente faz uma reação, a gente deseja que essa reação tenha o maior rendimento possível, isto é, que todo o reagente seja transformado em produto. Se não sobrar nada de reagente, é o ideal, né? Que a gente consuma todo esse reagente e que todo ele leve ao produto desejado. No entanto, uma reação ela pode entrar em equilíbrio, né, e emperrar, né, não vai mais. Se o equilíbrio químico é alcançado com uma quantidade apreciável de produto, quer dizer, né, não sobra quase nada de reagente, praticamente todo o reagente ele é convertido em produto, então isso é muito bom. Porém, se nas condições em questão, né, da reação, a reação emperrar com quantidades apreciáveis de reagente, né, entra em equilíbrio com um pouco só de produto e sobra quase tudo de reagente, né, quando isso acontecer, a gente tem maneiras de fazer com que essa reação prossiga no sentido dos produtos. O que a gente vai ver aqui em deslocamento é o que a gente chama de princípio de Le Chatelier, que diz mais ou menos assim: quando se provoca algum tipo de perturbação em um sistema reacional em equilíbrio, o mesmo é deslocado no sentido de anular essa perturbação, e o sistema procura atingir um novo estado de equilíbrio. Bom, é possível deslocar um equilíbrio químico no sentido de produzir mais produtos, de aumentar o rendimento. É o que normalmente a gente quer. Mas a gente vai ver que isso pode ser feito ao contrário. Se eu também quiser aumentar uma quantidade de reagente, quer dizer, fazer com que o equilíbrio seja mais deslocado no sentido dos reagentes, a gente vai ver que isso também é possível. Nós temos três fatores básicos aqui que deslocam o equilíbrio químico: temperatura, né, esquentar ou esfriar. Quando a gente estiver falando de um equilíbrio que tiver gases, alterar a pressão também pode alterar, né, um equilíbrio químico, deslocar ele e alterar a concentração das espécies. Vamos ver um por um aqui, ó. Temperatura. Aumento na temperatura interfere diretamente na velocidade das reações. A gente viu em cinética que quando eu aumento a temperatura, eu aumento a velocidade das reações. E quando eu diminuo a temperatura, menor energia cinética, né, eu diminuo a velocidade das reações. No entanto, a interferência, né, não é a mesma para a velocidade direta e inversa. Então, quando a gente tem um equilíbrio, a gente viu que a velocidade da reação direta ela é igual à velocidade da reação inversa. Isso caracteriza o equilíbrio químico, né? Então, quando a gente mexe na temperatura, a gente mexe nessas velocidades, só que não da mesma maneira. Então a gente faz com que elas fiquem diferentes e isso né, vai provocar uma variação nesse equilíbrio. Se a velocidade da reação direta ficar maior do que da inversa, então você mexeu na temperatura e fez com que a velocidade da reação direta ficasse maior que a da inversa, então a reação irá produzir mais produto. Né? Dizemos que ela vai para a direita, que é a maneira como a gente escreve, né, no equilíbrio, até atingir uma nova condição de equilíbrio. Então, representando assim, ó, às vezes a gente costuma, né, colocar aqui setas de tamanhos diferentes para dar a ideia de que está indo mais para a direita aqui no caso. Então, alterou as velocidades de modo que a velocidade direta ficou momentaneamente, né, maior do que a velocidade inversa. Se ao contrário, ao mexer na temperatura, você faz com que a velocidade da reação direta fique menor que a inversa, então a reação irá produzir mais reagente. Ela vai no sentido dos reagentes. Dizemos que ela vai para a esquerda, até atingir uma nova condição de equilíbrio. Então, quando você mexe na temperatura, uma das duas possibilidades podem acontecer, ou uma ou outra. Então, ó,
Como a reação endotérmica é aquela que absorve calor, né? A gente tem as duas reações, endo e exo. A endo é aquela que absorve calor, ela precisa de calor para acontecer. Então, ela se beneficia do aumento de temperatura de modo mais intenso do que a exotérmica. Tá? Logo, aumentando a temperatura, né, o equilíbrio desloca no sentido das reações endo. É ela que precisa de energia para poder acontecer. Então, sempre que eu aumento a temperatura, eu desloco um equilíbrio no sentido da endotérmica. Ao contrário, diminuindo, né, a temperatura, desfavorece ambas. Então, quando eu aumento, né, isso é uma confusão que às vezes aparece, né, os termos usados. Né, então, fala assim, quando eu aumento a temperatura, eu favoreço a endo, eu favoreço as duas, mas eu favoreço mais a endo do que a exo. E aqui a mesma coisa, quando eu diminuo a temperatura, eu prejudico as duas, né? A velocidade das duas reações diminui, mas diminui menos, né? Prejudica menos aquela que não precisa de calor para poder acontecer, que é a exo, tá? Então ela é menos prejudicada. Né? Resumindo, a gente pode dizer o seguinte, ó, quando eu aumento a temperatura reacional, eu desloco o equilíbrio no sentido da reação endotérmica, porque ela é que precisa de calor. Não confundam, eu aumento a velocidade das duas, direto e inverso, mas a da endo aumenta mais do que, né, da exo. Então, o equilíbrio é deslocado no sentido da endo. E quando eu abaixo a temperatura, eu prejudico a velocidade das duas, mas a menos prejudicada é exo. Então a velocidade da exo fica maior, tá? E aí então o equilíbrio é deslocado no sentido da exo. Então, ó, os exemplos que a gente tinha visto na outra aula. Eu tenho um equilíbrio entre o N2O4 e o NO2. O N2O4 é incolor e o NO2 é marrom. Então, quando eu, né, aqueço, né, aqui temperatura maior, né, um T maior aqui é o indicativo, né, de que eu tenho uma temperatura maior. Então, quando você pega um frasco reacional contendo esses dois gases em equilíbrio e você esquenta ele, você percebe então que a coloração marrom fica mais intensa. O que significa que o equilíbrio foi deslocado no sentido do NO2. Tá? E quando você coloca no gelo, ó, você resfria com uma temperatura mais baixa, ele fica menos intenso nessa coloração marrom, o que significa que aumentou o teor de N2O4. Então, qual é a endotérmica e qual é a exotérmica? Esquentou, favoreceu, mandou o equilíbrio para a direita, são as endotérmicas que precisam de calor. Então, a gente tem, né, como resposta, né, direita aqui endotérmica, inversa exotérmica. Então, esquentou, vai no sentido do marrom. Esquentou, temperatura maior. Então, vai para cá, essa para a direita é a endotérmica. Para a esquerda, a reação inversa é exotérmica, sempre um ao contrário do outro, né? Se uma reação é endo, a outra é exo. Outro exemplo aqui, ó, né? A reação de produção da amônia. Então, o nitrogênio reage com o hidrogênio produzindo amônia. Então, sabendo que se eu aumentar a temperatura, eu desloco o equilíbrio para a esquerda, né? Qual delas é a endo e qual é a exo? Tá? Sem saber aqui o valor de ΔH. Tá? Então, aumentou a temperatura, sempre desloca no sentido da endo. Então, se eu aumento a temperatura, desloca para a esquerda, no sentido aqui dos reagentes, a reação inversa, significa que ela é a reação endo.
e a reação direta é aexo. Então, para a direita é aexo, para a esquerda é aendo. Outra maneira que a gente tem de alterar um equilíbrio, né, deslocar para a direita ou para a esquerda, né, quer dizer, no sentido de aumentar o rendimento ou diminuir, é alterar a pressão. Aqui em fase gasosa, né? Equilíbrio com espécies na fase gasosa podem sofrer deslocamento por alterações da pressão. Pode, porque não é garantia. A gente vai ver aqui como é que isso pode acontecer. Num eventual aumento de pressão, o equilíbrio é deslocado no sentido de diminuir a quantidade de moléculas gasosas. Se o equilíbrio oferece essa possibilidade de alterar para mais ou menos a quantidade de moléculas, a gente vai ver que isso é uma consequência da pressão. Vamos usar esse exemplo aqui que a gente vem, né, já utilizando, ó, o N2O4 incolor e o NO2, tá, em equilíbrio químico aqui. Vamos supor aqui que esse gás, aqui exagerando a cor, né, para ficar um pouquinho mais nítido, ó. Essas variações de cor não são tão intensas assim, principalmente com a pressão. Né? Para que isso tivesse uma intensidade tão grande, as alterações de pressão teriam que ser absurdas, né? Muito grandes para a gente ter esse nível aqui, né, de mudança de coloração. Mas, para a gente visualizar, ó, eu tenho esse equilíbrio aqui, confinado no recipiente, a uma certa pressão. Então, bastante marrom, dá uma ideia para a gente que a quantidade de NO2 aqui nesse equilíbrio é mais intensa do que esse. Então, se eu, por acaso, aumentar a pressão, né, um êmbolo aqui, pressionar, o volume em que esse gás se encontra é menor, a mesma quantidade, então eu tenho um aumento muito grande aqui de pressão para esse êmbolo abaixar. O que está querendo mostrar aqui esse desenho ilustrativo? Que quando eu faço isso para esse equilíbrio aqui em questão, ficou mais claro, é sinal que esse equilíbrio foi deslocado para a esquerda. Tá? No sentido de aumentar o teor do gás incolor e diminuir esse marrom. Então veja, a gente sempre no equilíbrio gasoso tem a seguinte possibilidade. Ó. Se eu aumento a pressão, o equilíbrio é deslocado no sentido do reagente. Aumenta aqui o incolor. Por que isso acontece? Porque para cada duas moléculas gasosas que se juntam, acaba formando uma só. Então, quando eu aumento a pressão, né, quando eu confino ele num espaço menor, se eu junto as moléculas, eu diminuo o número de entidades gasosas. Tá? De cada, se eu tiver, por exemplo, 1000 moléculas aqui se juntando, serão só 500, só entre aspas, né, de N2O4. É lógico, quando a gente fala num ambiente assim, a gente está falando de mol, nós estamos falando de coisas aí de 10 elevado a 23. Tá? Então, são muitas moléculas. Então, de cada duas que se juntam, forma uma. Então, isso facilita, né, a ocupação desse ambiente aqui por esse gás. E ao contrário, ó, se eu diminuo a pressão, se eu fizer o processo inverso aqui, então o equilíbrio é deslocado no sentido dos produtos, de aumentar o número de moléculas. Então, quando existe essa possibilidade, ela vai acontecer. Tá? Então, aumentando a pressão, o equilíbrio é deslocado no sentido de diminuir o número de moléculas no estado gasoso. Tá? E ao contrário, se eu diminuo a pressão, eu desloco um equilíbrio no sentido de aumentar, tem mais espaço, então eu posso ter mais moléculas. Então, aumentar o número de moléculas no estado gasoso. Questões importantes aqui a respeito de pressão. Ó. A adição de um gás inerte não interfere no equilíbrio. Então, se você tinha lá, né, uns gases confinados num recipiente e você coloca ali, sem alterar, né, o êmbolo, o volume em que esse gás encontra, né, se você simplesmente colocar um gás nobre ali, que é um gás inerte, apesar de aumentar a pressão total do sistema,
ele não altera as pressões parciais dos gases que já faziam parte do equilíbrio. Então, isso não interfere no equilíbrio. Tá? Colocar um gás nobre aumenta a pressão total, mas não interfere na pressão de cada um dos gases que estão fazendo parte desse equilíbrio. Então, isso não desloca equilíbrio. Outra questão é quando a quantidade de espécies gasosas forem iguais tanto nos reagentes quanto nos produtos. Então, variações na pressão, neste caso, não interferem no equilíbrio. Por isso que eu disse ali no começo que podem interferir. Podem, caso a quantidade de gás, de reagente e de produtos sejam diferentes. Porque se vai para a direita ou para a esquerda, você tem a possibilidade de aumentar ou diminuir. Se a quantidade é igual de gás dos dois lados, então ir para a direita ou para a esquerda não interfere nessa quantidade. Então o equilíbrio não é deslocado. Não esquecer que é só gás. Então, por exemplo, aqui nesse equilíbrio, você não conta o carbono, porque ele é sólido. Então, um de gás como reagente, um de gás como produto. Então, quando a quantidade de gás dos dois lados forem iguais, mexer na pressão parcial deles não interfere no equilíbrio químico. E a última das questões aí relacionadas a deslocamento de equilíbrio é alterar a concentração. Então, a gente sabe de cinética que a velocidade de uma reação ela depende da concentração dos reagentes. Assim, se a concentração das espécies presentes em um equilíbrio for alterada, altera-se também a velocidade da reação e, consequentemente, o equilíbrio será deslocado. Neste caso, se a concentração de uma espécie for aumentada, o equilíbrio sempre vai no sentido oposto para gastar parte desse acréscimo. É o que a gente chama da lei de Le Chatelier, colocada lá no começo. O equilíbrio, ele acaba alterando no sentido de amenizar essa alteração que foi feita. E se a concentração for diminuída, o equilíbrio vai no próprio sentido para tentar restabelecer esta espécie que está sendo diminuída. Então, como regra geral, a gente tem o seguinte: se aumentar a concentração de uma espécie, o equilíbrio vai no sentido contrário para tentar gastar. Então, se eu aumento o reagente, o equilíbrio vai no sentido contrário. Qual é o sentido contrário? No sentido para a direita, no sentido dos produtos. Ao contrário, se eu aumento a quantidade de uma espécie que eu escrevi como produto, do mesmo jeito vai no sentido oposto, só que agora o sentido oposto é para a esquerda, no sentido dos reagentes. E, ao contrário, se eu diminuo a concentração das espécies, o equilíbrio vai no próprio sentido. Então, se eu diminuo o reagente, o equilíbrio vai para a esquerda para restabelecer parte dessa quantidade de reagente. Ou, o que é mais comum, a gente tira produto. Você vai produzindo produto e você tira. Numa empresa é isso que eles fazem. Você vai tirando produto, o equilíbrio vai indo naquele sentido para a direita e vai aumentando o rendimento. Isso é uma prática muito usual nos processos reacionais. Observação. A adição de uma espécie no estado sólido, ela não altera o equilíbrio. Então, se eu tiver esse equilíbrio aqui, carbono, oxigênio dando CO2, os gases estão aqui e a parte sólida aqui, que seria o carbono, normalmente na forma grafite, como parte sólida. Então, colocar ou tirar carbono de um sistema, ele não afeta o equilíbrio. Tá? Então, só vai mexer se eu mudar na concentração, normalmente aquoso, ou se eu mexer no volume aqui do gás e alterar a sua pressão parcial. Então, gráficos representando isso são comuns. Veja aqui, eu tinha um equilíbrio químico. Então, o CO em equilíbrio com o cloro
dando 1 de CoCl2. Atingiu o equilíbrio, se você não mexe, esse equilíbrio permanece desse jeito. Então está aqui a concentração. Está em equilíbrio, ó, né? Sei lá, desde quanto tempo aqui antes você tinha essas espécies que entraram em equilíbrio. Se você não mexe, a concentração é constante. É o que a gente viu, né? A concentração das espécies no equilíbrio químico, ela se mantém constante, não necessariamente igual, né? Mas sim constantes. Então estava aqui constante, se você não mexe, vai ficar constante para o resto da vida. Aí num dado momento aqui T, essa linha tracejada aqui, o que aconteceu? Adiciona-se CO. Então, CO é adicionado, então dá um salto em quantidade. Você coloca de uma vez uma certa quantidade de CO, então a quantidade de CO dá um salto aqui e aumenta. Então, como resposta, o que acontece com o equilíbrio? Se você aumenta a concentração de uma espécie, o equilíbrio vai no sentido contrário, para a direita, né, na tentativa de consumir parte desse CO, né, que foi adicionado. Tá? Então, o que acontece? Ao colocar CO, o equilíbrio vai para a direita. Ao ir para a direita, ele consome as espécies da esquerda e aumenta a quantidade da direita. Então, é o que está mostrando aqui o gráfico. Ó. Começa a consumir CO, ao mesmo tempo vai consumir Cl também e vai aumentar o produto. Então, aumenta. Aqui, como a estequiometria é 1 para 1 para 1, o delta de mudança aqui é o mesmo em todos. O gráfico aqui não aparece, né? A aparência não mostra tão efetivamente isso, né? Mas é isso que acontece. Esse delta aqui de mudança é igual nos três, porque a estequiometria é 1 para 1 para 1. Isso vai acontecendo até novamente, né, ficar constante, que significa atingiu novamente um estado de equilíbrio. Voltou ao equilíbrio químico. Tá? E uma outra coisa que costuma aparecer, né, é a questão do catalisador, que a gente viu em cinética, que é uma espécie que acelera uma reação. A função do catalisador é diminuir a energia de ativação e fazer com que uma reação fique mais rápida. Tá? Então, uma pegadinha, né, de alguns exercícios é se eu colocar catalisador. Catalisador, ele não altera um equilíbrio químico e nem o ΔH de uma reação, né? Pode até fazer com que um equilíbrio seja atingido mais rápido. Então, se ainda não está em equilíbrio, você coloca um catalisador, o equilíbrio ele é atingido mais rápido. Mas se uma espécie já está em equilíbrio, a adição de um catalisador não interfere, porque ele aumenta a velocidade da reação direta, mas ao mesmo tempo aumenta a velocidade da reação inversa na mesma proporção. E aí então o equilíbrio é mantido. Valeu, pessoal, até a próxima.